Versículo 9 diz assim: fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs. Então, olha só, existia no Antigo Testamento, no passado, em que os profetas falavam do mistério de Deus, algumas vezes mencionado sobre isso, né? Falando assim, o mistério de Deus, o mistério de Deus, o mistério de Deus. E o mistério de Deus se revela em Cristo, quando Cristo, o próprio Deus, né, vem aqui nessa terra, nasce como qualquer um de nós, né, em carne, mas através do Espírito Santo, e aqui nessa terra vive uma vida e morre e ressuscita. Então, assim, esse mistério a plenitude disso tudo convergiu, aconteceu em Cristo. Então, assim, no passado falava-se muito do mistério. Por quê? Por que era um mistério? Porque não sabia quem era, entendeu? Então tinha algumas pistas, sabia aonde que ele ia nascer, sabia o que ele tinha que fazer, sabia algumas coisas assim, mas não sabia para dizer assim, ó, não, esse daqui que vai nascer em tal lugar chamado fulano de tal, esse daqui vai ser o Cristo Messias. Não tinha nada disso, né? Tinha algumas pistas. Vai nascer lá em Belém, vai ser assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E aí esse mistério converge em Cristo, que quando Cristo veio, ele vai cumprindo toda a profecia. Então, assim, ele nasceu lá em Belém, ele nasceu de uma virgem, entendeu? Ele foi chamado, ele foi lá para Nazaré, ele fez os milagres, ele fez, se a gente for contar, são muitas. Eu não tenho o número exato aqui, mas se você tiver curiosidade, a gente pode colocar isso numa outra aula. Da quantidade de profecias que foram feitas, que Jesus fez e cumpriu. Inclusive, quando ele morre naquela cruz, tinha uma passagem que diz assim, ó, que pegaram as roupas dele e dividiram, né? Então, pegaram as roupas dele e dividiram. Tem uma passagem dizendo que os ossos dele não seria quebrado. Então, os ossos dele não foi quebrado. Na hora que ele estava ali na cruz, pegaram a lança e furaram o lado dele, quebraram as pernas dos dois que estavam do lado, porque era normal fazer isso, daqueles que estavam crucificados. Olha só, o cara era crucificado, só para você ter uma noção, assim, eu não sei se você sabe exatamente como é que era. Ele ficava lá preso, aqui com os braços, ou com um prego aqui no pulso, né? Alguns dizem que é no pulso, que segurava aqui, e aí ele ficava ali, e ele ficava puxando para poder respirar, né? Ele ficava puxando para poder respirar. Então, para confirmar que ele tinha morrido, quebrava as pernas dele e ele abaixava de uma vez. Então, ele não conseguia mais respirar ali. Era uma certeza que ele que ele tinha morrido, entendeu? Então, assim, eles foram lá, quebraram o pé de um, quebraram as pernas de um, quebraram as pernas de outro, mas na hora de quebrar as pernas de Jesus, eles não tocaram em Jesus. E aí se cumpriu mais uma das muitas profecias que diziam que o escolhido, nenhum dos ossos dele seria quebrado, né? E tudo mais. Então, assim, essa plenitude dessas coisas convergiu tudo em Cristo, e tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Versículo 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, para fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Os irmãos se lembram que lá em Mateus, quando ele ressuscita, ele fala assim, ó, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, entendeu? Então, assim, ele agora tem todo o poder nos céus e na terra. Então, assim, se a gente fosse observar, o que aconteceu? Na eternidade, ele é Deus, ok? Ele é Deus. Na eternidade, ele era digno de tudo, ok? Já era top. Mas aí o que ele fez? Ele saiu de lá da eternidade, ele deixou a posição dele, ele se humilhou, veio como um homem ele foi obediente de morte até morte de cruz,
ele cumpriu todas as profecias, então, assim, ele é duplamente digno de tudo, entendeu? Ele é duplamente digno de tudo. Eu falo isso para você porque, às vezes, a pessoa, a gente não tem a real noção, né? A gente vai passando, só ouve mensagem e tudo mais, a gente não tem real noção de quem é Jesus. Jesus, ele é o rei. Ele era o rei porque ele já era o rei, e agora ele é o rei porque ele é o rei, e além disso, ele provou ser digno. Não tem? Você entende isso? Ele provou ser digno. Então, assim, não tem ninguém no universo, não existe ninguém que fez essa obra, então Jesus fez. E aí, para completar, vale salientar uma coisa interessante. Por causa dessa obra que ele fez, os irmãos sabem que no corpo dele, ele foi chicoteado, ele foi cuspido e ele foi transpassado na lateral, certo? Esse corpo dele foi glorificado. Isso significa o quê? O corpo dele foi glorificado agora, né? É um corpo imortal, só que essas marcas ele continua levando. Então ele vai levar para a eternidade essas marcas. Quando eu e você chegarmos lá no céu, se você quiser ver as marcas na mão dele, se você quiser ver os cravos, se você quiser ver o local da lança, isso vai estar lá nele, entendeu? Porque ele pagou o preço e ele leva no seu corpo as marcas. Então, assim, só para você entender, quando você corta alguma coisa e tem um acidente, alguma coisa semelhante, você fica com a marca do seu corpo e essa marca não sai, não é? Então você leva a história daquele acidente, daquilo que ocorreu, às vezes a pessoa tem uma queimadura muito forte, alguma coisa assim, você leva a queimadura o tempo todo. Ele vai levar essas marcas para toda a eternidade. Então nós vamos estar lá com ele em breve, né? Jesus, vem, Jesus. E aí Jesus. a gente vai estar lá com ele e a gente vai poder verificar isso daí, como Tomé estava meio. A gente vai fazer igual Tomé, né? Tomé ele estava meio assim, duvidando, aí o Senhor falou: então toca aqui para você ver aqui que é essas marcas.